Professora Cristina, né, está aqui no terceiro Simpósio Internacional de Ecologia, que nós estamos organizando, né, na UNILA. É geneticista da Universidade de São Paulo, né, e veio aqui apresentar um grande projeto sobre a Mata Atlântica. Você está coordenando um projeto sobre a Mata Atlântica, né, bastante grande e bastante interdisciplinar. Como é que está sendo? É super desafiador, realmente é um projeto que envolve muita gente de especialidades diferentes. É difícil a gente acertar a linguagem para se entender, né? Então, os geólogos entenderem nós biólogos entendermos os engenheiros que trabalham com sensoriamento remoto e assim por diante. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor. Né? Então, por exemplo, eu fui acompanhar uma escavação de um testemunho de paleopólen, né? E para mim foi fantástico, né? O pessoal nunca tinha ido, né? Nem tinha imaginado como que era um ambiente onde eles fazem esse tipo de escavação. Não posso chamar de escavação, mas eles fazem um buraco, né, e tiram aquele testemunho. E o que eu achei impressionante, assim, a hora que saía o sedimento de dentro, assim, do solo, eles abriam aquele material e os geólogos imediatamente falavam: olha, é material do lago que tinha aqui há não sei quantos anos atrás. Sabe assim, você olha assim, como é que pode saber que ali tinha um lago só olhando, né, a cor do sedimento, o tipo de sedimento? Então assim, é muito enriquecedor, mas também é muito desafiador. Eu percebi no seu projeto, né, tem muito essa coisa de entender o passado, né, na Mata Atlântica. Ele faz um buraco, aí sai o passado, não sei quantos mil anos ali, né, e várias ferramentas diferentes, desde a genética, o sensoriamento remoto e geologia para entender o passado, né? Então, qual a importância de entender esse passado da Mata Atlântica, né, para entender o futuro da Mata Atlântica que a gente se preocupa, né? É uma maneira que a gente tem de tentar aproximar realmente o que pode vir a acontecer no futuro, né? A gente não tem certeza, não pode, enfim, a gente tenta reconstruir o passado, entender todo esse processo de lá para cá, avaliar o que a gente tem hoje, como essa diversidade está distribuída no espaço e quem sabe a gente pode, assim, ter um pouco mais de segurança para projetar o que vai ser no futuro. Né? Então, realmente é esse o nosso sonho, né? Conseguir predizer o que pode vir a acontecer, né? Principalmente em termos de conservação. Sim. E você tem uma formação inicial de geneticista, né? Sim. E como é que você chegou nessa coisa de ter que entender o problema de diversas maneiras e procurar ajuda de geólogos, de climatologia, dessas áreas todas? Não foi de uma maneira pensada, talvez, assim, agora me veio na cabeça, assim, durante a graduação eu fiz estágio na arqueologia, então isso era algo que sempre me agradou, né? Tentar entender essa história passada. Eu sempre gostei de história, sempre gostei de geografia e, enfim, quando eu entrei na biologia não tinha certeza absoluta se era isso que eu queria fazer, mas e aí também, ao acaso, um dos primeiros artigos que eu publiquei, o editor da revista, por acaso, estava no meu departamento, a gente foi conversar se a gente podia submeter o artigo para a revista dele e ele sugeriu, olha, na época eu trabalhava com filogenia molecular, ele mesmo sugeriu, tenta acoplar eventos do passado para explicar essas divergências que vocês estão vendo. Então aí eu passei também a estudar um pouco mais sobre geologia, mas é muito difícil, né?
pelo menos para mim, bióloga, ler literatura de geologia e realmente entender aquilo que eles querem dizer. Mas foi essa coincidência que eu fui vendo que, nossa, como é legal, né, tentar acoplar disciplinas diferentes, dados de disciplinas diferentes, para tentar entender um pouco, né, de uma maneira um pouco mais abrangente. E esse projeto que a gente está trabalhando hoje, também, de novo, não fui eu que procurei desenhar ele dessa maneira, foi muito mais ideia da... Exato, que eu fui convidada, né, a colaborar e, enfim, está sendo super desafiador, mas ao mesmo tempo, como eu falei, está sendo muito enriquecedor. E eu acho que é tentando unir colaboradores de áreas diferentes que a gente vai poder realmente entender essa complexidade que é a biodiversidade que a gente vê hoje. Né? É super importante. Você queria, né, encontrar padrões, né? E muitas vezes a gente quer encontrar padrões e encontra divergências, né? E a geologia ou a climatologia, quer dizer, tem contribuído para explicar essas divergências também? Ou a biologia é uma coisa... Eu diria que a gente, talvez ingenuamente, a gente se sente mais seguro quando os nossos dados, né, mais biológicos coincidem com dados independentes. Né? Então, se uma determinada divergência que a gente detectou, biológica, baseada em dados moleculares, são congruentes com dados geológicos, digamos que a gente fica mais confortável, né? Com tentar explicar o que aconteceu. Né? Mas como você falou, nem sempre as coisas são coincidentes ou são concordantes. Né? E talvez aí, na verdade, é que sejam os problemas mais interessantes para serem explorados. Né? Onde está a fronteira, né, da ciência, coisas que você ainda não compreende. Né? Sair da caixinha, né, sair da zona de conforto que a gente acha que é aquele caminho, mas pode ser que não seja esse. E quais estão sendo assim, os maiores desafios nesse diálogo com as outras áreas? Quer dizer, a linguagem mesmo, a maneira de pensar, não sei. Eu acho que terminologia, né? A gente vai se especializando, né? Quando eu estudei biologia, enfim, a biologia antes era uma disciplina dentro de história natural, né? Então, um historiador natural tinha essa formação mais geral, que incluía a geologia, né? Incluía a biologia e outras ciências. Então parece que a gente está voltando no tempo, né? A gente as pessoas, o historiador natural tinha uma visão mais global, a gente se especializa e agora a gente precisa ampliar de novo. Precisa essa necessidade de ter uma visão generalizada novamente. E, enfim, eu acho que é mais enriquecedor, né? A gente tentar ter essa visão mais geral. Sim. Agora, você está coordenando esse projeto, claro, depois de muitos anos, né, de experiência, né, como pesquisadora, né, como cientista, mas você também começou provavelmente com trabalhos mais focados, né, mais específicos, né? Como é que encaixa esses trabalhos mais específicos hoje, né, nessa visão mais geral? Assim? Eu vejo que praticamente cada espécie tem a sua história, né? Então, como eu comentei na apresentação, ingenuamente eu acreditava que existia um padrão geral que podia ser bastante comum, mas a gente vê a cada nova espécie que a gente estuda é um pouquinho diferente das demais, né? Às vezes é bastante diferente das demais. Então,
mesmo os trabalhos super focados, super detalhados, com um grupo taxonômico mais restrito, também é super útil, né? Então, é importante ter essa visão geral, mas também é importante ter esse detalhamento, nesse estudo mais detalhado. Eu acho que as duas coisas são complementares. São complementares, não substitui uma coisa pela outra. Eu acho que são coisas, né? São trajetórias que precisam caminhar uma com a outra, em paralelo, para a gente poder fazer né? Conseguir entender melhor tudo isso. E aí, e aí nessa coisa toda, assim, pensando mais para o jovem cientista, para o cientista em formação, né, atualmente, muitas vezes em condições de falta de recursos para sua pesquisa, né, como é que você vê, assim, que postura que esse jovem cientista em formação deveria ter nessa questão? Porque a especialização é inevitável, né? Mas como, assim, evitar se especializar demais? Acho que ler muito, né? Acho que você tem que estar aberto a ler, pegar literatura diversa, né? E estar aberto a querer aprender coisas novas sempre, né? Não é porque, sei lá, o laboratório está mais focado em genética e evolução que as pessoas só devem ler artigos nessa área, tem que ler um pouco de tudo, né? Evolução humana, por exemplo, né? Tem tudo a ver, enfim, hoje tivemos uma palestra sobre isso. E a partir de outros exemplos, a gente pode ter novas ideias, né? A gente pode aplicar para o organismo que a gente está usando. Toda a literatura de geologia, né? Também tem tudo a ver. A literatura de antropologia. Hoje em dia a gente sabe, ou pelo menos os dados indicam, que muitas das plantas, né, ou das árvores da Amazônia, por exemplo, tem um componente de dispersão humana, né? Então, entender como é que esses povos pré-históricos se distribuíam, como que eles cultivavam, é super importante para quem trabalha com biodiversidade. Né? Então, acho que é isso que tem que ter, a pessoa tem que ter a mente aberta também. Né? Claro, tem que conhecer a literatura da área, mas também tem que ter a visão ampla para poder trazer essas novidades das outras áreas e tentar ter uma visão um pouco mais global. Tá bom. Muito obrigado, Cristina. Eu que agradeço.